Apesar de seu poder e de sua aparente onipotência, o Estado depende em grande parte da aprovação da opinião pública. Se as pessoas forem contra sua tirania e praticarem a desobediência civil, este será o caminho pacífico para o triunfo da liberdade. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A liberdade humana tem sido fruto de conquistas regadas a sangue, suor e lágrimas ao longo da história. Tanto a liberdade de um povo como a liberdade individual sempre foram atacadas pelos poderosos de plantão. As pessoas em posição de poder dentro do Estado, por óbvio, não cederão, nem entregarão seus poderes e benesses. Não esperem absolutamente nada vindo deles. Nem mesmo os ditos bem-intencionados, que desejam reformar e melhorar o governo. A liberdade e toda a filosofia que engloba os direitos individuais primeiro deve ser defendida no campo das ideias, como tem sido muito bem feita pelos libertários, e depois deve-se partir para a etapa de aplicá-la efetivamente na vida diária. Uma prática efetiva de se viver com mais liberdade em qualquer momento e em qualquer lugar se chama desobediência civil. Existem vários ícones da desobediência civil que merecem nosso reconhecimento e gratidão. Um deles é o famoso americano Henry Thoreau, que fez enormes críticas ao pagamento de impostos, à escravidão e ao imperialismo expansionista do Estado americano. Por se recusar a pagar impostos, Thoreau foi preso, e este episódio o inspira a escrever sua famosa obra Desobediência Civil. Esse filósofo é uma grande referência para os libertários de todos os tempos. O legado de um libertário, quando embasado em leis universais, transcende gerações inteiras. Suas palavras vivem na eternidade e abrem caminhos para grandes líderes no futuro lutarem pela liberdade com embasamento ético e moral. E é isso que o legado de Mises, Rothbard e tantos outros tem feito e continuará fazendo. As pessoas, segundo Henry Thoreau, precisam estar preparadas para a liberdade. Precisam, acima de tudo, desejá-la intensamente. Por isso, ele dizia, abre aspas, o melhor governo é o que não governa. Quando os homens estiverem devidamente preparados, terão esse governo. Fecha aspas. O país que durante muito tempo foi referência da liberdade individual, os Estados Unidos, apesar de sua Constituição que protegia os direitos individuais, ou ao menos alegava proteger, passou por períodos sombrios de repressão. Não somente a escravidão, como também ocorreu no Brasil e em vários outros países, mas, mesmo após o fim da escravidão dos africanos, houve um longo período de segregação racial institucionalizada em território americano. O Estado limitava os direitos dos negros apenas porque estes eram discriminados na sociedade e vistos como cidadãos de segunda classe, ou nem isso. E essa realidade da segregação institucional só foi rompida através de atos de desobediência civil, e a partir desse momento que as coisas começaram a mudar. Se a população negra americana aceitasse passivamente as imposições do governo e se limitassem a obedecê-las, essa realidade nunca teria mudado. O caso de Rosa Parks, uma americana de Montgomery que teve coragem de tomar a iniciativa de desobedecer às leis discriminatórias, foi um dos mais importantes e memoráveis. No estado do Alabama, havia uma lei que obrigava os negros a se sentarem no fundo dos ônibus públicos. E se não houvesse mais lugar vago, tinham que ceder o próprio lugar a um cidadão branco. Rosa se tornou um dos principais símbolos da luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Isso tudo porque ela se recusou a sair de seu assento no ônibus, que até então era reservado para pessoas brancas. Ela foi uma costureira e se tornou uma das líderes do movimento contra a segregação racial. Mas sua história não foi fácil. Ela foi presa em dezembro de 1955, quando recusou ceder o assento do ônibus a uma pessoa branca. É estranho imaginar, mas esse cenário de discriminação tão bárbaro está a menos de um século de distância dos dias de hoje. Os direitos e liberdades que foram adquiridos pelas pessoas não são coisas de um longínquo passado, mas são conquistas recentes. Apesar de uma injusta lei estadual americana amparar que os brancos tinham direito aos assentos da frente no ônibus, a prisão de Rosa Parks culminou com uma onda de protestos contra a discriminação racial, sendo o estopim de uma revolução de desobediência. A partir daí, um pastor de uma igreja, Martin Luther King Jr., organizou um movimento de boicote aos ônibus.
Um protesto que durou 382 dias, que teve aderência de mais de 30 mil pessoas. Assim, grande parte da população negra começou a boicotar o transporte coletivo em Montgomery, e isso causou um grande prejuízo ao sistema de transporte. E finalmente, em 20 de dezembro de 1956, a Suprema Corte Americana declarou que as leis segregacionistas eram inconstitucionais. Uma brilhante e pacífica vitória fruto da desobediência civil. É necessário abrir um breve parênteses aqui, para explicar um pouco da visão libertária sobre a situação da discriminação. Nós, libertários, defendemos o direito absoluto à propriedade privada, e esse direito implica no direito de discriminar outras pessoas. Mas não se engane, vamos explicar. É algo além de julgamentos morais. Afinal, o direito de propriedade privada implica que o dono da propriedade tem total direito de escolher quem pode entrar ou não em sua propriedade, seja uma residência ou um meio de transporte, ou o que seja. Assim, é evidente que os proprietários sempre irão decidir que tipo de pessoa irá frequentar sua propriedade. Isso sempre aconteceu. Você deixaria qualquer um entrar em sua casa? Claro que não. E isso já é uma forma de discriminar aquela pessoa em específico. A questão é que as leis segregacionistas nos Estados Unidos e em outros países foram fruto de uma visão coletivista imposta pelo Estado, uma decisão unilateral imposta por uma máfia que se acha no direito de cercear os direitos de pessoas pacíficas e de controlar suas propriedades. Isso rompe os princípios libertários. Afinal, quem deveria decidir quem entra ou não num ônibus, por exemplo, é o dono do ônibus e mais ninguém. Agora, o mais legal do sistema capitalista de livre mercado é que o incentivo que um dono da empresa de ônibus, táxi, metrô, avião ou seja lá o que for que use como transporte tem, é de deixar usufruir a maior quantidade de pessoas possível, pois ele irá lucrar mais à medida em que torna o seu serviço inclusivo para a sociedade. E se ele restringir o acesso a seus serviços, seus concorrentes irão receber essas pessoas de bom grado e ganhar novos clientes, vencendo a competição no mercado. E é servindo as pessoas que uma empresa capitalista faz sucesso, e não excluindo pessoas. Ou seja, todos os incentivos estão alinhados para a satisfação do cliente, não numa visão coletivista de Estado, mas em uma visão individualista a partir da propriedade privada. E como bem defendida por Henry Thoreau, um indivíduo deveria agir de acordo com sua consciência moral, e não de acordo com as leis do governo. As leis do governo quase sempre não têm embasamento em ações de elevada moralidade. São apenas regras impostas por políticos visando mais controle e poder sobre as pessoas. Quando as pessoas se conformam com as ações de um governo, elas são cúmplices de sua tirania. Thoreau acreditava que não eram somente os donos de escravos de sua época os grandes culpados pela escravidão. Os cidadãos comuns, que não reclamavam da escravidão e ainda a aceitavam, a legitimavam e, querendo ou não, a apoiavam de forma passiva. Henry Thoreau sabia que, apesar de não vencer o Estado em vida, seus escritos e sua filosofia deixariam um importante legado. Isso é evidente quando ele escreveu: "Meus pensamentos vão conspirando contra o Estado. Acredito que todos os homens justos conspirarão." Assim, ele conseguiu influenciar a próxima geração de defensores da desobediência civil, como Mahatma Gandhi e o próprio Martin Luther King Jr. Mahatma Gandhi também usou táticas de desobediência civil ao protestar contra o domínio colonial britânico na Índia. Ele defendeu o fim dos impostos ingleses que condenavam milhões de indianos à miséria. Assim, ele lançou um de seus mais importantes atos de rebelião, a Marcha do Sal. Na década de 1930, os indianos eram proibidos de produzir sal e ainda tinham que comprar apenas com produtores ingleses. O objetivo de seu protesto pacífico era cruzar centenas de quilômetros colhendo sal no litoral, como uma forma de atacar o monopólio do sal e seus impostos abusivos cobrados pelos ingleses. Foi um protesto bem-sucedido e de grande escala. Marcharam cerca de 400 quilômetros durante 24 dias, e contou com milhares de pessoas que resistiram à opressão policial das autoridades coloniais. Cerca de 60 mil pessoas foram presas, mas a mensagem foi passada. Como consequência, o monopólio sobre o sal foi removido no ano seguinte, em 1931. O grande questionamento de Henry Thoreau era sobre o porquê um indivíduo deveria ser forçado a cumprir uma lei injusta que ferisse sua consciência.
Isso traz à tona a falsa legitimidade do juspositivismo e do legalismo estatal. Ele questionava a adoção das guerras, da escravidão, mas também do coletivismo, porque ele sabia que, em muitos casos, a vontade da maioria poderia também ser injusta e violenta para com outros grupos. E o exemplo das leis segregacionistas que Luther King combateu nos Estados Unidos e o regime de apartheid na África do Sul são uma prova disso, já que muitos americanos concordavam e apoiavam essas leis, não apenas na classe política. Se uma grande parte da população for convencida pelos meios midiáticos a abandonar todos os seus direitos, seja de trabalhar e empreender, de usar sua propriedade como quiser, de ir e vir, ou até de manifestação e expressão com alguma justificativa como crise sanitária ou até climática, não quer dizer que esse grande coletivo está correto e age moralmente. A verdade é que o coletivo tende apenas a reproduzir de forma zumbificada o que a propaganda política e midiática lhe diz. Muitas vezes, o coletivo é guiado pelo medo, por propaganda ou pelo que as autoridades lhes impõem. Eles não têm a coragem e aquela vontade incansável de pensar de forma independente e de pesquisar informações por si próprios. Já a ética de propriedade privada é atemporal, logicamente correta e universal. Ela diz respeito sobre o direito natural de cada ser humano ser proprietário de seu próprio corpo e de suas posses. Não podemos abandonar nossos princípios morais e a ética universal por um estado de medo da circunstância do momento ou dos apelos propagandísticos apocalípticos. Os princípios verdadeiros e absolutos precisam ser adotados na nossa prática diária, sendo uma dessas a desobediência a leis injustas e o não financiamento de governos que não te representam. A liberdade precisa ser conquistada diariamente. Você nunca receberá como um presente, e ela somente pertencerá àqueles que desobedecem às leis e ordens injustas e agem de acordo com leis universais. Como Mises já dizia, no longo prazo, até mesmo o mais tirânico dos governos, com toda a sua brutalidade e crueldade, não é páreo para um combate contra ideias, porque são as ideias que mudam o mundo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por o historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!